Fala galera, bem-vindo ao Que Dúvida, seu canal de videoaula aqui no YouTube. Então seja bem-vindo à continuação do nosso curso, História da Educação Física no Brasil. E vamos trabalhar hoje sobre as fases históricas da educação física. Lembrando que no vídeo anterior, foi introdutório, apresentei os conteúdos que iremos trabalhar nessas sequências de videoaulas sobre a história da educação física. Fases históricas, iremos trabalhar hoje apontando, destacando aquelas datas da qual ocorreram eventos de grande importância para a educação física, E diferenciar, logicamente, a partir do terceiro vídeo, tratando cada uma das abordagens, e essas abordagens, logicamente, sofreram influências das fases históricas, social, econômica e política, A educação física começou com o ser vivo, E a partir também da sua racionalização. Começou desde o Brasil, colônia, até os dias atuais, e foi passando por processos de mudança e transformação, da qual hoje encontramos uma educação física totalmente diferente do que a educação física, que antes não tinha o nome de educação física, e sim era denominado apenas como ginástica, ok? Vamos lá. A gente vai dividir as fases históricas da educação física no Brasil em três. Vai ser a partir do Brasil colônia, depois Brasil imperial e depois Brasil republicano. Nota importante, ao estudar tanto as fases históricas como também a abordagem, fique sempre atentos nas datas. Datas essas que são utilizadas muitas vezes para anular as questões, colocar a questão errada, e por conta de um vacilo, de falta de uma observação em relação às datas, e aí você perde a sua questão, ok? Então, no Brasil Central, no Brasil colônia, que vai de 1500, desde a descoberta do Brasil, até 1822. Tivemos ali uma educação física muito primitiva, até porque quem estava ali fazendo movimentos eram os verdadeiros donos do Brasil, que eram os índios. E ali a gente colocava, classificamos os movimentos como movimentos utilitários, que eram movimentos esses utilizados pelos índios, e também pelas pessoas que estavam colonizando, pelos colonizadores. Os movimentos utilitários era para caça, para agrícola, era para a sua sobrevivência, naquela época. Depois teve os movimentos de guerra, que era para quê? Para proteger, as suas terras, Cada um chegava, tinha seu cantinho ali, e tinha os movimentos de guerra, que era para a proteção dos seus bens, das suas terras, das suas posses. Temos também os movimentos recreativos religiosos. Esses movimentos, a gente coloca ali como as danças, os rituais de agradecimento aos deuses, e também as festas e encenações. Ainda no Brasil colônia, tivemos ali o surgimento da capoeira, da qual atualmente passou por um debate, aonde é dança, é jogo, E aí tivemos uma conclusão onde agora a capoeira, já é definido, com base numa decisão jurídica, e deve ser agora respeitada, Já era respeitada pelo seu poder e sua riqueza cultural. Então, pessoal, vamos agora para a segunda fase, É a do Brasil imperial, que vai de 1822 a 1889. Foi nessa época que surgiram os primeiros tratados da educação física, aonde, em 1823, tratava o seguinte, que a educação física tem como objetivo cuidar da saúde do corpo e a cultura espiritual. E, além disso, além de trabalhar nessas duas vertentes, trabalharia também a questão moral do cidadão. Nesse período do Brasil imperial, a educação física começou mesmo a ter uma evidência a partir da reforma de Couto Ferraz, que aconteceu somente em 1851,
onde a ginástica, né, era um nome da antiga educação física. Na verdade, ginástica era colocada, né, como educação física, depois foi mudado para educação física, que é da qual utilizamos até hoje. Nesse período, a educação física tinha o nome de ginástica. E em 1882, Rui Barbosa, né, ele lançou um parecer da reforma do ensino primário, secundário e superior. Mas ainda foi algo muito lento, né, e pequeno, porque não foi implementado em todo o Brasil, apenas na capital do Brasil, que nessa época era o Rio de Janeiro, e também nas escolas militares. E nesse parecer da reforma do ensino primário, secundário e superior, a ginástica é colocada como obrigatória, né, apenas nas escolas militares e também no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. A terceira fase histórica da educação física no Brasil acontece ali no Brasil republicano, né, que vai a partir de 1889 até os dias atuais. Aí sim, no Brasil republicano, a gente vai dividir, ele é dividido em cinco partes. Temos a República Velha, que vai de 1889 a 1930, a Era Vargas, de 1930 a 1945, a República Populista, que vai de 1945 a 1964, e a Ditadura Militar, de 1964 a 1985, e a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. O que é importante é que frisar que nesse período da Era Vargas a gente vai encontrar uma abordagem da educação física, uma abordagem específica da educação física que vai trabalhar dentro dessa área, dessa Era Vargas. Tá? Então, outra dica, quando for estudar, coloque as datas e ao ler qualquer literatura, vocês vão encontrar datas e alguma ação, algum efeito, algo que aconteceu de importância na educação física. Vocês vão encaixando nesses períodos. Tem as fases aqui, e aí ao ler, vocês vão pegando cada uma dos fatos que vocês forem encontrando nos artigos ou nos livros históricos da educação física, e você vai encaixando, né, embaixo, que aí você vai conseguir fazer um acervo e captar maior e mais informações específicas da educação física e encaixá-la no seu devido período, na sua devida fase, ok? Então, ainda, né, a gente não vai falar sobre os 5, a gente vai falar de um modo geral, até porque falar cada um desses 5, a Era Vargas, populista, a ditadura militar, a Nova República, ia levar muito tempo, a gente ia entrar num contexto histórico do Brasil. E essa não é a intenção do vídeo, é falar exclusivamente sobre as fases históricas da educação física. Só que vocês irão perceber que, ao estudar as abordagens específicas da educação física, com as datas, a gente vai estar sempre entrando nessas fases, nessas 5 partes do Brasil República. Tá? Então vamos lá, o Brasil Republicano, né, uma fase bastante importante para a educação física, teve as reformas educacionais. Lembra que a reforma anterior, a educação física foi obrigatória apenas na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e em colégios militares. Já no Brasil República, a ginástica ficou obrigatória em todos os entes da federação, né? E também nas escolas militares. Então a ginástica, né, foi inserida em todos os entes da federação. E também foi criado as escolas de educação física, mas essas escolas de educação física não era para o cidadão comum, tá? Igual hoje em dia, que os alunos vão para a escola, têm as suas aulas, tem um momento lá com o professor de educação física na quadra, dentro da sala de aula, no laboratório. Essas escolas de educação física era usado para formação militar. E falar sobre formação militar, a gente vai estar falando sobre uma abordagem também nos próximos vídeos sobre a educação física, tá ok? E a criação, né, foi no Brasil Republicano que surgiu o Ministério da Educação e Saúde. E a educação física começa a ter um destaque, né, sendo inserida na Constituição e sendo obrigatória a sua prática nas escolas. Ainda no início do Brasil Republicano,
os artigos, o material científico, o material bibliográfico nacional era muito pequeno, né? Não tínhamos pesquisadores nacionais. Os livros que eram utilizados como fonte de pesquisa, né, como uma referência, eram todos importados, né? E os artigos eram escritos e os que existiam no Brasil, os livros, os artigos, não eram feitos por pesquisadores, eram feitos por praticantes de esportes, que na verdade estava ali, era para registrar, né, os seus feitos, deixando ali, né, guardado, arquivado, né, um pedaço da história do esporte do Brasil. Foi então que Fernando de Azevedo, né, utilizando o histórico da ginástica no Brasil, ele mostrou, olha como é que está a ginástica no Brasil. Olha como que é a ginástica em outros países, né, de primeiro mundo. E aí ele trouxe e apresentou os métodos europeus. E aí defendia o método sueco da ginástica, da qual desencadeou já o método alemão, que já estava sendo implementado no Brasil. E aí a gente vai, né, falar nos próximos vídeos sobre as 3 escolas, né, europeias que influenciaram a educação física no Brasil, que é a francesa, a sueca e a alemã. Gradativamente, né, com as pesquisas específicas na área de educação física, começou a haver uma preocupação em buscar informações de forma quantitativa e qualitativa. O que seria isso? Não era mais aquela questão de registrar os feitos do que acontecia nos esportes, mas sim aplicar testes, usar de protocolos para que pudessem ter ali um resultado para ser tratado e futuramente concluído, né? Ali, então, os artigos que começaram a ser publicados já a partir de 1980 já tinha esse cuidado, né, de não somente registrar a questão histórica do que aconteceu, o desenvolvimento, as vitórias, mas também já aplicando protocolos, né, e testes em atletas, em voluntários, a fim de buscar, né, informações bem empíricas, né, da prática da educação física e seus efeitos no indivíduo. Dando continuidade, né, ainda no Brasil República, uma das fases, falando especificamente das fases históricas da educação física, temos Inesio Marinho, em que em 1980, né, ele desenvolveu um grande trabalho. Ele é considerado um dos maiores estudiosos da história da educação física, né, no Brasil. Só que o que acontecia? Ele não aplicava protocolos, ele fazia registros históricos do que estava acontecendo com o esporte, né, naquele momento. Então ele focava muito em datas, fatos, né, nomes relevantes que estavam ali ajudando a evidenciar a educação física naquele momento. E atualmente existe um redimensionamento das características dos estudos até então desenvolvidos. O que é isso? São críticas. Críticas do trabalho de quem? Do Marinho, né? Que a partir desse momento, desse redimensionamento, né, foi uma recontagem, né, estão recontando a história da educação física, né, mas não focando no desenvolvimento de um atleta dentro de um esporte, numa data, num ocorrido. Eles agora estão focando mais em aspectos ideológicos da educação física, né? E temos hoje muitos estudiosos contemporâneos, alguns já morreram, faleceram, mas a grande maioria estão vivos e publicando obras riquíssimas, né, de informações sobre a história da educação física. Então, como eu falei, né, repetindo, atualmente temos grandes nomes, né, de autores, estudiosos, né, pesquisadores da história da educação física. E eu coloquei aqui alguns para vocês, né, que se tiver oportunidade, entre na internet, pesquise a obra deles, né? Quem tiver condições, compre, leia o livro, que vai ajudar muito, porque eles são pesquisadores, né, que têm essa questão ideológica. Eles defendem, né, eles publicam, né, de uma visão muito macro, muito grande, né, da educação física. Então temos aí Castellano Filho, Mário Catarino Filho, Páro Girardelli Júnior, né, a Carmen Lúcia Soares e muitos outros autores, né,
de grande importância nacional, da qual, se vocês tiverem oportunidade, comprem os livros desses autores, que também vão estar ajudando bastante na hora dos estudos para falar sobre a história da educação física. Nos vemos agora no próximo vídeo, vídeo 3, da qual iremos trabalhar a primeira abordagem da educação física, que vai ser a desenvolvimentista. Obrigado e até o próximo vídeo.